Oi. Então, pessoal, eu vou começar aqui rapidinho, só para explicar as duas questões que faltaram, daqueles exercícios que eu passei. Faltaram duas questões, eram duas questões discursivas, não, uma discursiva e uma objetiva. Já passou o tempo, né? Talvez vocês já não estejam com as questões na cabeça, mas eu vou passar por elas rapidamente, que é bom também explicar um pouco. A 10, inclusive, foi com um errinho no enunciado, então eu teria que fazer isso mesmo. A nona questão fala de bacias hidrográficas e o enunciado. Essa questão é uma questão da UERJ. Não coloquei aqui, mas é uma questão do vestibular da UERJ, do vestibular de 2012. Fala assim: o potencial de produção de energia elétrica está relacionado a um grupo de fatores naturais que interferem na construção de barragens em bacias hidrográficas. Observe no mapa abaixo a localização das 10 principais bacias hidrográficas brasileiras. Beleza. Uma questão para a gente observar o mapa e tudo mais. Tem as 10 bacias hidrográficas aqui. A gente falou disso na aula. Provavelmente você não vai lembrar exatamente qual é o nome da bacia também, tudo mais, porque é uma coisa que não é tão comum assim, mas é bom observar pelo menos as regiões do Brasil para a gente ter uma noção, né? Se aqui é o norte, provavelmente bacia amazônica. Aqui, sei lá, bacia do Tocantins, Tocantins Araguaia, aqui tudo mais, Rio São Francisco, a quarta. Enfim. E aí a pergunta mesmo da questão está aqui embaixo. Considerando as características socioambientais da bacia 1, qual é a bacia 1? É a bacia do Rio Amazonas. Cite duas consequências negativas ocasionadas pela construção de hidrelétricas nessa área. A gente falou um pouco disso na aula de bacias hidrográficos, que tem algumas consequências, né? Ainda que a produção hidrelétrica seja mais, os impactos ambientais sejam menores do que, por exemplo, os impactos que vêm, sei lá, da produção de energia vinda do petróleo, que vem das termoelétricas, que é da queima do carvão, tem muito mais impacto. Mas as hidrelétricas também têm um impacto, geralmente são impactos sociais, né? Alguém consegue citar por exemplo, um impacto, uma consequência negativa, rapidamente, só para a gente. Pelo que me vem de cabeça, sim, é porque eu não resolvi essa questão. Essa questão ficou em aberto para mim. Acho que gera inundações em áreas que não tinham ainda presença de água, né? E Sim, eu acho que a desapropriação das pessoas dos lugares que estão próximos que vão ser inundados. perfeito. Vocês citaram duas consequências já muito interessantes. Tem outras, assim. Você, essa inundação pode inundar sítios arqueológicos, vai provocar deslocamento de pessoas, né, de cidades, povoados. Ele provoca, para a natureza mesmo, vai provocar uma maior salinização das águas, né, porque o acúmulo de matéria orgânica que está em cima, por exemplo, ali na Amazônia, se você vai inundar o lugar e essa área ao entorno é uma área florestada, de florestas, vai ocasionar um impacto natural. E a água que está no subsolo vai também receber um impacto. E essa água, com essa matéria orgânica em cima, sofre um processo de salinização, fica uma água mais salgada, porque está parada. Vai provocar, a partir dos lagos artificiais, também vai ter um impacto, né, para a natureza, para os animais, que às vezes são animais territoriais que podem sofrer o impacto daquilo, vai ter perda de biodiversidade, perda de territórios para grupos indígenas, perda de solos agricultáveis, assim, vários fatores. Tem vários fatores, vocês já citaram dois muito bem, enfim. E a segunda questão era. Deixa eu botar um pouquinho mais de zoom, que eu acho que fica melhor para vocês. Indique ainda dois fatores que favorecem a geração de energia elétrica nas usinas instaladas na bacia 5. A bacia 5 é a bacia do Rio Paraná, aqui na imagem. Dois fatores
que favorecem nesse caso, né? Dois fatores duas coisas específicas que tem nessa área aqui da bacia 5 que favorecem a produção de energia. Vocês saberiam dizer algum fator? Essa é um pouquinho mais complicada, né? É verdade, não estou conseguindo concatenar uma, não. Bom, rapidamente, eu falei disso, eu acho, na aula, que as regiões que estão, né, em volta da bacia do Rio Paraná são regiões que têm um relevo de planalto, né? E tem algumas quedas d'água e tal, tudo mais, mas, num geral, é um planalto. E os planaltos são lugares que têm um favorecimento, né, para a produção de energia elétrica. Você consegue instalar uma, uma usina hidrelétrica lá e com grande captação de energia, né? Você consegue fazer uma corredeza. São outro fator positivo. São rios com um grande volume d'água, são rios caudalosos, né? Rio Paraná é muito extenso, muito caudaloso. Enfim, o clima também, o clima é um fator predominante, é um clima tropical, como qualquer lugar do Brasil. O Brasil é um país que é muito favorecido para ter energia elétrica. E um outro fator, por último, é a bacia 5, ela fica que permeia um pouco aqui as cidades, toda a cidade de São Paulo, tal, Paraná, próximo às maiores cidades do Brasil, né? Então, isso é uma questão que favorece a instalação delas ali, né? O poder de atração é mais próximo, mais próximo das cidades grandes é um fator que atrai, né? Você instalar as usinas hidrelétricas aqui, porque diminui a extensão dos cabos, né? Para trazer, imagina você ter que trazer energia lá do norte do Brasil para transpor aqui para o Sudeste. É um custo grande. Enfim. E só para terminar, a questão 10 é aquela que eu falei que foi com errinho. Ela tem um textinho antes que diz assim: no Brasil, o Vale do Rio São Francisco é o único lugar que produz uva até 3 vezes ao ano. As parreiras, né, que é a árvore, são divididas em grandes áreas, enquanto em uma parte elas estão prontas para colheita, na outra fase é de poda, e logo ao lado as uvas ainda estão começando a aparecer. Esse não é o milagre da multiplicação, é o milagre da irrigação. Controlando a água, é possível controlar todo o ciclo da vida da parreira. E aí o enunciado seria a localização geográfica que está descrita aí nessa questão, situa-se em que lugar do Brasil, em que região, preponderantemente, né? Sobretudo. E temos algumas opções. A opção A fala do sul do Brasil. Espera aí, que eu me perdi aqui. Sul do Brasil e sofrendo a influência do clima semiárido. A B fala sul do Brasil, sofrendo a influência do clima subtropical. A C, nordeste do Brasil, sofrendo a influência do clima semiárido. A D também nordeste, sofrendo a influência do clima subtropical. E a letra E falando de centro-oeste, sofrendo a influência do clima tropical de altitude. E a gente volta lá no texto, que fala de... Para mim, nordeste semiárido. Porque eu já ouvi que lá em Pernambuco, se eu não me engano, tem uma grande produção de uvas. Para mim também, né? Por conta do Rio São Francisco. Essa daí acho que todo mundo concordou, né? Mesmo... Se é irrigação, né, Renan? Isso aí. Mesmo faltando o enunciado, vocês deduziram muito bem, que é isso mesmo. O Rio São Francisco ele começa no Sudeste, né? Começa lá no norte de Minas, mas ele está quase toda a sua extensão no Nordeste. Então, por isso que a questão lá pergunta em que região, sobretudo, está esse rio, né? A área descrita aí pela imagem. E a Nádia dá um exemplo perfeito, que é onde estão até as parreiras, né? Que fica nessa região aí de Pernambuco, ali na divisa, com a Paraíba também, que é um lugar com clima semiárido. Então, seria a alternativa C. É que eu vi também na apostila, quando falam essas partes de climas do Brasil, aí ele vai explicar do semiárido, ele dá inclusive o exemplo do Rio São Francisco, e ele comenta lá
na apostila, que é uma região onde você pode ter plantações de uvas o ano inteiro, porque o clima ele se permanece muito igual e a irrigação é constante, por causa do Sim, rio. que é um rio muito Isso mesmo, Renan, foi isso aí. perfeito. Boa, gente. Então, finalizamos a listinha de exercícios e vamos dar prosseguimento na aula de hoje. Eu passei para vocês o videozinho no sábado. Professor, desculpa interromper. Não, claro. Depois fala. que a gente estudar mais, o senhor vai fazer mais exercícios dessas matérias que a gente está estudando, assim, tipo lá para início de novembro, por aí? Pode ser até antes, dependendo. Depende do quanto de coisas que eu passar. Porque se eu passar muita coisa e vai chegar lá em novembro, vocês já podem ter esquecido. Então, às vezes, é mais fácil passar, sei lá, um mês e no final do mês eu passo. Ótimo. Depende. É ótimo, a gente consegue fixar mais. Sim, não. Um exercíciozinho sempre ajuda. No sábado, eu pedi para vocês assistirem o vídeo da Monique, né, lá no canal do PVS. É um vídeo que fala de questões ambientais, que fala dos impactos, né, do consumo humano, né, de como que isso afeta no meio ambiente, a natureza, a vida na Terra. E ela fala de chuva ácida, ilhas de calor, inversão térmica, buraco na camada de ozônio, aquecimento global. E é um vídeo bem interessante. Eu vou usar algumas coisas que ela fala no vídeo. Espero, não sei se todo mundo conseguiu assistir, mas se não assistiu, eu vou falar algumas coisas que ela disse. Mas eu vou explicar um pouco antes como a gente chega nesse patamar, né, de aquecimento global, de ilhas de calor. E depois eu explico um pouco, se der tempo. A gente explica essa semana ainda o como que esses fatores mesmo em si. Ou eu peço já para vocês assistirem novamente as coisas que ela explica, que ela explica muito bem. Dá até umas coisas químicas lá que eu mesmo não vou saber falar, porque eu não sou professor de química. Mas e como que a gente chega, por exemplo, nesse patamar de estar, né, com uma degradação ambiental, com aquecimento global. A aula de hoje a gente vai trabalhar isso, as questões ambientais, os impactos, né, da intervenção humana no meio ambiente a partir de que fenômeno, né? E vou apresentar um slide aqui. Diga, Thaís. Por causa do efeito estufa? O efeito estufa é o preponderante, né, para o aquecimento global, mas ainda vou chegar lá. Vou falar de algumas coisas antes. Eu vou explicar como o modo de produção capitalista favorece ainda, né, a degradação ambiental. Se vocês estiverem acompanhando na apostila, estiverem com a apostila aí próximo, esse tema é trabalhado no capítulo 6 da segunda apostila, né, no módulo 2. É uma etapa da apostila que fala de paisagens, que fala de dinâmicas da natureza e da sociedade. Eu vou falar algumas coisas referentes a isso, porque são coisas que eu preciso explicar antes para depois chegar lá. Porque a Monique lá no vídeo, ela já dá diretamente quais são os impactos, mas eu quero explicar como que a gente chega nesses impactos, por quê? E por que a gente chega, né? Eu vou falar, coloquei um textinho aqui, que é o seguinte: muitas mudanças aconteceram na paisagem terrestre ao longo do tempo geológico histórico, e estas transformações não ocorreram todas de uma vez. Tanto os elementos da natureza como os construídos pela sociedade foram gradativamente sendo alterados ou substituídos por outros. O que isso quer dizer? Os seres humanos não estão desde sempre na Terra, né? A Terra existe, sei lá, 4 bilhões de anos, e está sofrendo um processo de alteração o tempo todo, né? A gente já falou disso em algumas aulas, tem as alterações do relevo pelas placas tectônicas, que provocam um vulcanismo, que tem os terremotos, tem as alterações movidas pelo clima. Tudo isso vai mudando um pouco a natureza e a paisagem terrestre. Mas, a partir, né, do estabelecimento do homem na Terra mesmo,
sei lá, 200 mil anos que o homem está na Terra, o Homo sapiens. Mas o homem só se estabeleceu em cidades mesmo a partir de 12 mil anos atrás, mais ou menos, de 12 a 14 mil anos atrás. Não se sabe exatamente ainda precisamente, tem resquícios humanos de aldeamento a 14 mil, mas tem que ainda precisar. Mas, no geral, tem um consenso de que há pelo menos 12 mil anos o homem estabeleceu, deixou de ser nômade, né? Deixou de ser caçador-coletor, que ficava coletando coisas das árvores e caçando animais, para se estabelecer e criar aldeias e começar um processo com a agricultura. Isso revolucionou a vida humana na Terra. E tanto que eu coloco aqui até depois, as características atuais do espaço geográfico, ou seja, daqui, da Terra, de onde a gente vive, mundial, podem ser atribuídas a esse processo longo e contínuo de transformações sociais e técnicas, que foi desencadeado pelos seres humanos. A Terra ela tinha um processo de alteração natural, né? Movida pela natureza mesmo em si, mas quando o homem começa a se estabelecer, ele começa a ele próprio provocar essas mudanças na natureza para sua sobrevivência ser favorecida também, que era uma competição, às vezes com os outros animais, e com a sua rápida crescimento populacional. E aqui no início eu falo, né, de tempo histórico e tempo geológico. Eu quero explicar um pouquinho antes por que tem essa divisão. O tempo histórico é a forma... Porque tem uma diferenciação, né? O tempo geológico é o período da Terra mesmo, assim, né? A gente estuda isso, a gente usa esse termo na geologia, na geografia, na biologia, vocês vão ver isso muito nessas 3 matérias. Na geologia não, porque vocês não têm geologia, mas, sei lá, se alguém quiser fazer faculdade disso, vocês vão ver bastante disso. Arqueologia também, todas essas áreas. E o que é o tempo geológico? Ele é o período de ocorrência dos eventos naturais, né, que pega lá desde o início da Terra, né, da formação da Terra mesmo, e ele é dividido em éons, eras, períodos e épocas, né, que tem uma característica e duração de milhões de anos. Então é um período que é muito diferente da forma como a gente leva em consideração o tempo histórico. O tempo histórico ele é mais movido pelo tempo de vida humana, né? A gente não vive milhões de anos, então a gente tem uma outra forma de levar em consideração o tempo histórico do homem. Tanto que eu coloquei como exemplo o tempo de surgimento da Terra de 4,6 bilhões de anos, já o tempo histórico é o período de ocorrência dos eventos humanos, é muito diferente, né? É um tempo geralmente muito menor, né? Que é dividido em idades e períodos, né? Idade da pedra, já ouviu falar? Já ouviu falar na pré-história? Então, são exemplos de tempos históricos. E a duração pode ser até de milhares de anos, né? Por exemplo, a pré-história aconteceu milhares de anos atrás, a Idade Média aconteceu sei lá, há pelo menos há 600 anos atrás, a gente ainda estava na Idade Média, depois a gente teve o Renascimento. Todas essas classificações da história são períodos do tempo histórico. Estou colocando isso para a gente só como a título de informação, porque às vezes a gente escuta falar tempo histórico, tempo geológico, mas não sabe por que se fala dessa forma, né? Como eu coloquei no slide anterior, eu coloquei aqui para explicar um pouco antes. Mas enfim, a gente estava falando dos processos de transformação da natureza e de como que o homem vai começar a alterar a natureza para sua subsistência, para o seu desenvolvimento. Os elementos que são da própria natureza, que se originam dos processos da natureza mesmo, que são naturais, são a vegetação, o relevo, o solo. Tipo, o homem não tem o poder de criar uma árvore, né? A gente pode até plantar, tudo mais, mas ali ela vai nascer conforme a natureza queira que ela nasça. Né, a conformação de relevos, os cursos d'água, o próprio clima, enfim, são elementos da natureza. A gente tem o poder de alterar isso, tem o poder de destruir isso também, mas a gente não consegue construir um morro, sei lá, pode até ter, mas vai ser um morro muito diferente do que o que a natureza produz. Já os elementos construídos pela sociedade, pelo homem, são aqueles que utilizam de instrumentos técnicos, né, para isso, né?
prédios, edificações, lavouras, pontes, as hidrelétricas, aterros sanitários, sei lá, uma cidade, uma casa, tudo isso são elementos que estão aí na sociedade, na natureza, né, na paisagem, mas que são elementos construídos pelo homem, diferente dos elementos naturais, que são advindos da própria natureza. Eu usei o termo paisagem, e na geografia, paisagem é todo aquele elemento do espaço, do espaço, não o espaço sideral, o espaço geográfico, o espaço da Terra, que os nossos sentidos, todos os sentidos, visão, consegue perceber e interpretar. A gente está vendo aqui, paisagem é aquilo que a gente consegue enxergar, sentir, interpretar. O termo paisagem ele é usado também quando a gente fala, sei lá, de forma não científica. Paisagem você está lá no topo do Cristo Redentor e você olha aquela bela paisagem. Mas na geografia, paisagem, com P maiúsculo, é parecido, mas não é igual, né? Tem um sentido de um elemento, um traço do espaço geográfico que você consegue sentir, perceber, interpretar. Não sei se ficou claro. E a gente, junto com isso, tem dois tipos de paisagem, né? A gente está falando aquela feita pelo homem e aquela que sofreu pouco ou nenhuma modificação do homem para aquilo lá existir. No geral, quase tudo na Terra tem um pouquinho de intervenção humana, mas alguns lugares inóspitos da Terra, por exemplo, não vão sofrer tanta intervenção humana assim. Desertos, por exemplo, não sofrem tanta intervenção humana. Então, eu coloquei aqui como exemplo duas paisagens, que são paisagens bem distintas, uma com bastante intervenção humana e construída pelo homem, até de certa forma. Aqui coloquei uma imagenzinha da enseada ali de Botafogo, né? Aqui ao fundo o Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar é um lugar que é tecnicamente uma paisagem natural, mas ele já foi muito modificado pelo homem, tem um bonde em cima dele, né? Então é uma paisagem chamada de paisagem cultural ou uma paisagem humanizada, que ela foi diretamente criada ou modificada pelo homem, ou transformada pelo homem. Já a paisagem natural sofreu pouca ou nenhuma intervenção humana, né? Um deserto, uma geleira, muitas das vezes uma floresta, mesmo que esse lugar, às vezes, é pouco difícil ter um lugar da Terra, é muito difícil ter um lugar da Terra que nunca teve uma presença humana, mas há ainda alguns lugares mais inóspitos, e esses lugares são paisagens consideradas paisagens naturais. Talvez em alguns lugares da floresta amazônica, enfim, não são muitos lugares, mas são alguns lugares na Terra ainda estão dentro desse escopo. Enfim. E quanto aos tempos da natureza e os tempos da sociedade, né? Eu expliquei, né, que a gente diferencia o tempo geológico e o tempo histórico, e isso também é importante para entender essa parte aqui, porque a gente está querendo falar das questões ambientais e de como que o processo de conformação do modo capitalista alterou completamente o sentido de alteração ambiental, porque quando a gente chega, o homem se estabelece lá, como eu falei, há 12 mil anos, com o processo da agricultura e a conformação das cidades, começa a ter um processo de alteração do que a gente chama de natural, mas ainda era um processo gradativo, lento, né, e que não destruía tanto, assim, vamos dizer, a paisagem natural, não modificava, né, tanto as paisagens naturais, não explorava tanto os recursos naturais. Com a conformação do modo de produção capitalista, isso se altera, né, transforma a paisagem. E a paisagem natural ela tem um tempo para se regenerar, né? É difícil você colocar e plantar uma árvore
que, sei lá, ela não vai crescer tão rápido assim. Às vezes tem um processo de reflorestamento de algum lugar, por exemplo, pode levar décadas. O tempo para você derrubar uma árvore é super rápido, mas o tempo para a árvore crescer é completamente diferente, porque o tempo da natureza, é isso que eu estou tentando mostrar nesse slide, é muito diferente do tempo da sociedade. O tempo que o modo de produção capitalista levou a gente a se estabelecer. E o meio natural, vou até ler esse slide aqui que eu acho interessante. O meio natural, ele como resultado da ação integrada dos diversos elementos, e a natureza artificial como resultado da combinação entre objetos naturais e os objetos técnicos. Então, a gente fez aquela dicotomia, aquela diferenciação do que era o meio natural e do que seria o artificial criado pelo homem. Mas o uso intensivo, né, de determinados elementos da natureza marcou a civilização urbana e industrial da atualidade, que a gente vive, que está diretamente ligado ao processo de degradação ambiental, que se caracteriza por uma crise ecológica de escala global, e como que isso tem relação com o período que a gente está vivendo, com aquilo que eu estava dizendo. A partir do advento da Revolução Industrial, né, no século XVIII, ali, no final do século XVIII, lá na França, Inglaterra, Alemanha, vários países da Europa, a gente muda completamente a forma como a gente interagia e captava recursos da natureza, né? A gente passa a utilizar cada vez mais carvão, sei lá, como é que é o processo para produzir carvão? Muitas das vezes com queima de madeira mesmo. E o carvão queimado provoca coisas, por exemplo, como essa imagem que eu ilustro, assim, uma grande poluição. A gente tem um estabelecimento de cada vez mais cidades, mais pessoas aglomeradas, e tudo isso também vai levando a ter uma maior degradação. Geralmente as cidades são estabelecidas próximas a corpos d'água, rios, lagoas, e geralmente não tinha muita distinção de qual era a água, sei lá, essa aqui é a água captada para beber, mas para onde que ia o esgoto dessas pessoas? Também corria em canaletas no meio da cidade, e tudo isso vai tendo um impacto, né, para a sociedade mesmo em si, né, começa a ter uma degradação da vida humana e também um impacto para o meio ambiente, né? Por quê? Porque o modo de produção capitalista ele intensifica, né, a lógica do consumo, né, do comércio, ele está vinculado totalmente a isso, né? E por quê? Porque ele tem cujo objetivo do modo de produção capitalista é a busca do lucro, e a busca do lucro ela é uma busca incessante, né? Tipo, você não tem é difícil ter um limite para isso, né? Como eu estava dizendo, o modo de produção capitalista ele tem uma grande capacidade de gerar riquezas. A partir de quando a gente rompe, quando vocês lembrarem lá das aulas de história, não sei se a professora Fernanda, né, que é a professora de história, já abordou isso com vocês, período da Revolução Industrial, mas... Sim, já falamos sobre Sim, isso. ela falou sim. Falou? Então, até que facilita. O modo de produção capitalista ele consegue gerar riqueza, né? Tem a derrubada das monarquias em grande parte. Então muda um pouco a pirâmide, né? Que tinha de nobreza, clero, burguesia, proletariado. Acabam-se com as fileiras de cima, né, da pirâmide, e se estabelece só duas classes sociais, burgueses e proletários. Simplifica. Mas o que acontece? Esse modo de produção gera bastante riqueza, mas é uma riqueza que é extremamente desigual, né? Fica restrita a uma pequena parcela da população que detém a imensa maioria da riqueza. Esse modo de produção ele é inerente, né? Inerente a ele a produção de desigualdades. E apesar de o advento da Revolução Industrial produziu diversas contribuições econômicas, tecnológicas, né? A expectativa de vida antes disso era de, não sei, 30, 40 anos de idade, as pessoas morriam muito cedo. Mudou completamente isso,
porque favoreceu o avanço da ciência e tudo mais, aumentou o nível de conforto, teve algum nível de progresso científico, né? Mas também tem muitos impactos negativos para a sociedade, né? Quando você tem um boom populacional e o nível de riqueza continua, sobretudo, muito desigual, a gente enxerga isso agora, né? Tem diversos problemas sociais para a sociedade. Hoje a gente não vai falar disso, dos problemas sociais, hoje a gente vai falar dos problemas que são negativos para o meio ambiente, né? Para a degradação ambiental, né? Porque esse padrão de acumulação capitalista, ele vai, como eu disse anteriormente, ele mudou a relação do homem com a natureza, né? Porque essa busca incessante por lucro também faz uma busca incessante de recursos naturais, né? Então, cada vez mais se procura, sei lá, tem a expansão da fronteira agrícola. Qual é o limite, por exemplo, até onde vai a fronteira agrícola no Brasil, que é a área que de agropecuária, de soja, está cada vez mais avançando por dentro dos biomas. Já foi para o Cerrado. A fronteira agrícola, 60 anos atrás, era em São Paulo, né? O limite da agricultura brasileira, da agropecuária. Agora já está quase lá no Amazonas, no Acre. Avançou todo o centro-oeste. E qual é o limite? É a derrubada inteira da floresta? Então, por que tem essa busca incessante por recursos naturais motivada pelo lucro, né? Porque é um sistema que favorece a isso, que não impõe muitos limites para isso também. E a busca por incessante por esses recursos alavancada pelo alto nível de consumo, né? Faz intensificar isso com a intensificação, né, da busca por inclusive a invasão de terras indígenas, né? De terras total. consideradas protegidas. E eles invadem mesmo para cortar madeira, para tudo. Sim. Inclusive está. Só um instante. Está correndo agora no Supremo Tribunal Federal uma proposta lá de lei que basicamente permite, no geral, a exploração, né, das terras indígenas e meio que acaba no Brasil com as terras indígenas, porque leva em consideração a Constituição de 88, né, que antes o projeto lá diz que se antes de 88 os indígenas não estavam estabelecidos naquele local, aquela terra não pertence a eles. Isso favorece os grileiros, favorecem os grandes proprietários de soja, os capitalistas do campo, né? Mas em detrimento dos indígenas, que já não são muitos, e das suas poucas terras, inclusive. Enfim. E que já sofrem um processo disso que a Nádia tá falando, de invasão, destruição, né? Para mineração, para destruição das florestas também. Enfim. E essa intensificação, né, de busca por recursos naturais vai provocar algumas coisas na Terra mesmo. E aí que eu chego no videozinho lá da Monique, né, que ela fala no vídeo de aquecimento global, inversão térmica, chuva ácida. Eu quis te explicar antes como a gente chega até isso. Eu fui lá atrás, expliquei o estabelecimento do homem, a gente só chega nisso a partir dessa exploração desenfreada, essa busca pelo um consumismo exacerbado, e tudo isso fez a gente chegar onde a gente está agora, né? Com aquecimento global, com inversão térmica, chuva ácida. São processos que muitos já existiam, mas que são intensificados nesse período, agora que a gente está vivendo. Em 200 anos, que é o período de estabelecimento do modo de produção capitalista, várias dessas coisas aumentaram e muito, né? A temperatura na Terra, por exemplo, a temperatura média aumentou, sei lá, 4 graus de lá para cá. E é muita coisa. E eu vou explicar agora um pouco o que são esses processos, né? Isso daí, como eu falei, quem não assistiu o videozinho da Monique vai ficar
sabendo agora as coisas que ela explicou. E o que era, o que é o aquecimento global e tudo mais. A Thaís até falou, o efeito estufa. Sim, o efeito estufa. Agora eu vou falar até dele. O que é o aquecimento global? É o aumento progressivo das temperaturas médias do oceano e da atmosfera terrestre. E ele é provocado, como a Thaís falou, pelo efeito estufa. E o que é o efeito estufa? É um fenômeno natural, é um fenômeno que acontece, já acontecia na Terra, mas ele foi intensificado. Aliás, o efeito estufa é o que permite ter vida na Terra. Mas, porque se não existisse o efeito estufa, a temperatura da Terra seria muito mais baixa do que é. A Terra teria, sei lá, em média, menos 12 graus, menos 20 graus, o que dificulta um pouco a vida na Terra, né? Eu sei que tem parte da Terra que tem esse tipo de temperatura, não é sempre, mas que não é sempre e os lugares que tem esse tipo de temperatura sempre são muito pouco habitados, né? As pessoas geralmente vivem entre os trópicos, né? Que são os lugares da Terra que tem maior contingente populacional, porque é onde a temperatura permite, né? Um lugar muito frio desfavorece isso. Mas o efeito estufa sendo duplicado, triplicado, como está sendo agora, causa o efeito inverso, né? O efeito estufa regula a temperatura na Terra, que faz a Terra ter um calor agradável, manter a temperatura na Terra em média entre 12 e 20 e poucos graus, mas agora faz subir cada vez mais a temperatura. Esse modo de produção capitalista que intensificou o modo de a poluição, né, a partir das indústrias, da cidade mesmo em si, a forma como a gente vive na cidade, né, com automóveis, tudo mais, o consumo exagerado também de energia elétrica, faz aumentar muito a temperatura na Terra, né, que faz esse efeito estufa. Essa troca de calor entre o espaço e as camadas da atmosfera não permite, né, essa troca de calor que existe, que é natural da Terra, né? Como é que a gente pode explicar mais ou menos o que é o efeito estufa? O natural seria, né, que a troca acontecesse, né? A energia que o Sol emite incide na Terra, né? E a Terra reflete um pouco desse calor para o espaço. Mas uma parte fica aqui na Terra, né? Os oceanos guardam um pouco desse calor, a Terra mesmo em si guarda um pouco desse calor. Mas como com o estabelecimento dessas indústrias, né, desse calor que é produzido pelo próprio homem, a Terra está produzindo mais calor do que está recebendo agora. Tem um calor que vem do Sol, mas a gente mesmo está produzindo muito calor. E esse calor é produzido por esses gases de efeito estufa. Vocês já devem ter escutado bastante esse termo. São monóxido de carbono, CO2, todos esses gases que são produzidos pelo homem, né? Intensificado pelo modo de produção capitalista que faz provocar esse desequilíbrio energético, né? Tinha um equilíbrio com o efeito estufa natural que mantém a vida na Terra, mas agora está tendo um desequilíbrio, né? Está produzindo muito calor, né? Com um exemplo, por exemplo, que eu posso dar, por exemplo, imagina um carro fechado, um carro no estacionamento parado, tem lá o sol batendo assim nele. Uma parte desse calor do sol, o vidro vai repelir mesmo, enfim, o teto do carro, todo o revestimento do carro vai repelir um pouco esse calor. Mas uma parte vai conseguir entrar e vai aquecer o interior do carro, não vai aquecer? Vai aquecer. Agora imagina se dentro do carro, por exemplo, a gente resolvesse esquentar um forno elétrico. E vai ter o calor vindo do sol e o calor produzido pelo forno elétrico. É basicamente isso um exemplo do que é o efeito estufa. Imagina professor, a estufa que ia ficar dentro do carro. Oi, fala. professor, aquele pai que esqueceu o bebê dentro do carro, porque ele não tinha hábito, né? E o bebê faleceu Sim, por causa do calor. sim. Muito,
essas situações são tristes, né? Tem gente que esquece o filho, esquece o cachorro também, já vi algumas histórias assim. Mas enfim, isso do carro é um exemplo de como funciona o efeito estufa, né? O vapor que é produzido lá dentro e o forno elétrico. Sempre que vocês pensarem no efeito estufa, como que isso acontece na Terra, lembra que é isso. Só que tenta transportar para a Terra, né? Tem o calor do Sol, a Terra mesmo, ela já absorve um pouco desse calor, mas a gente produzindo mais calor, mesmo, não o nosso calor do corpo humano, óbvio, mas o calor das indústrias, do vapor dos automóveis, tudo isso tem um calor próprio ali que desequilibra, né, o efeito estufa. Tem um outro fenômeno que é o fenômeno da inversão térmica. E o que é a inversão térmica? Que também é um fenômeno que é natural, mas que, a partir desse modo de produção capitalista, ele se intensificou cada vez mais. É um impedimento da circulação natural dos ventos. Os ventos estão circulando, a gente falou um pouco disso na aula de clima, e é natural, mas a inversão térmica ela vai desequilibrar também. A inversão térmica produzida pelo modo de produção capitalista, ele desequilibra isso. Tem uma camada de vento, né, quente, eu vou até botar a imagem a seguir aqui. Depois eu volto lá no textinho, para se tiver alguém copiando. Isso é um fenômeno... O fluxo normal é esse aqui, a imagem à esquerda. Né? Tem o ar, a Terra, o Sol daqui, imagina, ele aquece a Terra e esse aquecimento faz o ar frio se suspenso, ir para o ar, e a Terra fica aqui aquecida. Mas é um ar mais puro, vamos dizer assim. E fica uma segunda camada aqui de ar frio. Isso é o fluxo normal, né? E à medida que o dia vai passando, por exemplo, vai esfriando, vai tendo essa troca de calor e o frio aqui, vai ficando um pouco mais frio. Isso é um fluxo normal. O fluxo da inversão térmica agora, produzida pelo homem, no modo de produção capitalista, tem um desequilíbrio aqui, tem uma troca aqui entre o ar quente e o ar frio. Aí você vai até pensar, pô, mas seria interessante, né? Ficar um pouco mais frio. Mas não é bem nesse sentido aqui que é esse ar frio aqui. Esse ar frio aqui que deveria estar aqui na camada de cima é um ar muito mais poluído, é um ar muito mais sujo. Né? O fenômeno de inversão térmica ele é produzido por exemplo, a cidade de São Paulo. Né? Se vocês olharem no horizonte, aqui no Rio também. O Rio é uma cidade grande, também bastante poluída. Parem no centro do Rio um dia e tentem observar o horizonte assim, tentar. Tipo, você vai ver que às vezes tem uma camada de meio cinza. Essa camada deveria estar um pouco mais acima, mas como está ali tendo uma grande produção de poluição, ela faz o ar quente subir, joga o ar frio para baixo, mas esse ar frio é um ar poluído. Né? Esse é um fenômeno de inversão térmica. E até o exemplo que eu dei está aqui, né? É muito comum em locais que tem uma maior poluição do ar. Grandes cidades, por exemplo, como São Paulo, Nova York, e grandes centros industrializados. E esse processo permite um maior contato de pessoas com o ar poluído, já que ele não consegue ser dissipado, né, com bloqueio. E pode gerar problemas na saúde das populações locais, né? Problemas respiratórios, problemas para os animais e tudo mais, problemas para a vegetação também, por causa... Na China tem cidades que eles usam máscara direto por causa dessa emissão desses gases. Sim, na que China, fazem esse efeito. No Japão também. Dizem até que seria interessante que a gente passasse a usar no Brasil também, né? Porque as nossas cidades não são exemplos de lugares pouco poluídos. Mas, né? Tanto que o número de doenças respiratórias diminui bastante no Brasil quando a gente passou a usar as máscaras aqui por causa do coronavírus. Verdade. A chuva ácida, penúltimo tópico aqui, é um fenômeno que, de certa forma, tem um fenômeno de origem natural, de que a chuva ela tem uma acidez natural dela, né? Mas essa chuva, quando a gente fala de chuva ácida, é a chuva ácida mesmo produzida pelo homem, né? Que é uma chuva que ela tem uma precipitação com um elevado grau de acidez, né? É uma chuva que tem ácidos que são
nocivos mesmo para a natureza e para o homem. A acidez, o pH normal da chuva, é uma acidez natural, uma acidez que não traz consequências negativas para a vida humana. Já a chuva ácida, não. É uma chuva que pode provocar grandes problemas ambientais, né? Causa problemas para a vegetação, causa problemas para o homem mesmo, problemas na pele, que pode causar, pode causar danos muito graves. Assim. Tem uma cidade lá em São Paulo, vocês já devem ter escutado falar. A galera mais nova com certeza viu isso nos livros didáticos, que é a cidade de Cubatão, né? Já foi considerada a cidade mais poluída do Brasil e até uma das mais poluídas do mundo. Que esse fenômeno de chuva ácida foi um dos maiores registrados no mundo. Aconteceu nessa cidade. Cubatão é uma cidade muito industrializada, tem porto e tudo mais, e essa poluição extrema fazia que toda a chuva da cidade que caía na cidade era uma chuva super nociva. Então, era uma chuva meio escura, até uma coisa meio estranha. E é uma coisa super nociva para a saúde humana. Esse é o fenômeno da chuva ácida. E, para finalizar, um outro fenômeno que tem relação com o fenômeno do aquecimento global, que é o fenômeno das ilhas de calor, que é um fenômeno que ocorre principalmente nas cidades que têm um elevado grau de urbanização, né? É um aquecimento que acontece em função da grande concentração de materiais como asfalto, concreto, superfícies muito escuras, né? Poluição, atividade humana, mesmo assim, industrial e tudo mais, e falta de árvore também, falta de cobertura vegetal, de uma maneira geral, falta de corpos d'água. Isso provoca um aumento da temperatura. Então, inclusive, semana passada eu estava lá na Presidente Vargas, um daqueles dias que estava muito calor no centro do Rio. Você olhar, já deve perceber, deve ter, com certeza já viveram isso, de olhar assim para frente e ver aquela vapor assim saindo do asfalto, coisa horrível. E, sei lá, no relógio da central estava medindo lá 30 e poucos graus, mas a sensação que eu tinha era que estava 50 graus, porque estava muito quente e o calor que saía do chão era muito absurdo, assim. É uma coisa nociva. Esse é o fenômeno das ilhas de calor, que provoca o aumento de temperatura nos grandes centros urbanos. Então, se você, lá mesmo no centro do Rio, se você sair, dê uma afastada ali daquele pedaço, eu vou ali, sei lá, para a Praça Mauá, para o passeio ali, onde tem um pouco mais de árvore, e já se sente um pouco mais diferente, porque tem árvore, é mais próximo ao mar, então dá uma equilibrada na temperatura. Onde está lá concreto urbano demais, a temperatura é muito maior, né? Isso piora muito a qualidade de vida nas cidades devido a esse aumento da temperatura, né? Da maior poluição do ar, e que provoca também os mesmos problemas que eu tinha dito antes, causa problemas respiratórios, problemas causados pela elevada temperatura e provoca alteração do microclima, né? O microclima é uma coisa que a gente não abordou ainda, mas que é o clima de pequenos espaços, né? Por isso que é um microclima. E o microclima, por exemplo, da área urbana do Rio, a gente pode considerar que é quase um clima desértico, é super quente, por causa do calor produzido pelo homem, né? E é bastante nocivo também, bem problemático. Mas, enfim, são bem fruto desse processo de extrema urbanização provocado pelo modo de produção capitalista. Mas, enfim, eu estou encerrando aqui por hoje. A gente não preparei nenhum exercício para hoje não, mas só queria fazer essa aula mais expositiva. Dúvidas? Alguma? Nenhuma. Nenhuma? Então, tranquilão. Quem não colocou o nomezinho lá no grupo ou aqui no chat pode colocar. E é isso, 3 horas. Pequeno intervalinho para vocês. Até a próxima aula. E qualquer coisa, podem me mandar mensagem. Manda mensagem lá no grupo. Professor, eu vi aquilo que você falou. Procurei um negócio na internet. Achei maneiro. Pode mandar lá no grupo também. E é isso. Até semana que vem. Até o próximo sábado na nossa aula via WhatsApp. Valeu, pessoal. Adorei a aula, professor. Valeu. Valeu. Obrigadão. Obrigado, eu.
Tchau, pessoal.